Fala galera, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo do The Real Shot. Hoje a gente vai ter uma mistura de dois programas, vai ter um The Real Challenge junto com The Real Talk. A gente tá aqui com o Rafael de Castro. Fala galera. Que é um ativista muito conhecido aqui na cidade de Livramento, veio lá de longe pra estudar aqui, a gente vai conversar um pouco sobre isso. A gente vai jogar também um pouquinho de FIFA, mostrar que a gente ainda sabe um pouquinho. Falou que vai ganhar aqui, vamos ver. É isso aí, gente, bora! Zé Rafa, fala aí pra gente como que foi o começo da infância no norte do Brasil, vindo pra cá pra Livramento, como foi RI pra você, como que apareceu, como foi tudo isso aí? Cara, na infância assim, o sonho que eu tinha era de ser jogador de futebol, né? Sim. Então até os 19 anos, eu pensei em ser jogador de futebol e tal. Fui pra São Paulo, fiz teste com uns amigos lá, só que aí não deu muito certo. Mas ainda assim eu tentei alguma coisa em Belém. Foi quando, a convite de um colega lá de infância, também chamado Rafael, jogava no Paysandu. E aí ele falou, pô, vamos pra Belém, cara, tentar uma última vez lá, você faz um teste lá no Paysandu, te consigo. Aí eu falei, tá, beleza, vamos tentar essa última chance aí, né? Sim. Eu tava decidido parar de jogar futebol e tentar outra coisa, né? E aí foi quando, pela ironia da história, eu acabei ficando no Remo, que é o time adversário. Sim. E aí fiquei no clube do Remo e viramos daqui a pouco, né, concorrentes assim no campeonato e tal, mas acabei também aprendendo a torcer pro Remo. E aí, qual foi o ponto que tu decidiu assim, não, o futebol é muito bom, mas eu preciso fazer outra coisa, e apareceu a ZRI, como que foi isso? Cara, foi assim, primeiro eu tinha uma coisa que até, isso eu escrevo no meu livro também, pessoal, né, acabei de lançar um livro. Livro Vendendo Sonhos, muito bom, ainda não comprei, mas vou comprar, porque estudante, né, a vida tá difícil. E aí no livro eu falo que assim, eu tinha feito um gato, né, quem não sabe, gato é quando tu adultera a tua idade para ser jogador de futebol. Ficar mais jovem, poder competir, né, se destacar. Eu tinha feito um gato, vários colegas meus fizeram lá. Só que não dava muito certo, cara, eu tava meio descontente com aquilo. Pô, apesar de ter feito um gato pra quem não sabe é tu, né, fazer a falsificação da identidade e tal. E aí não dava certo, mas nada dava certo. Eu falei, pô, vou parar com isso, cara. E aí nesse meio tempo também eu tive uma experiência, assim, espiritual, que eu digo, né, fui na igreja e tal, e eu falei, pô, vou começar a fazer o que é certo. E aí eu deixei aquilo, que era a questão do gato, e voltei a estudar. Só que até então eu tinha parado no ensino médio. E aí fiz um monte de provas lá em Belém que tem pra você concluir o ensino médio. Sim. E aí voltei a fazer cursinho no primeiro ano, fiz cursinho. Até então não sabia que ia fazer relações internacionais. Fiz pra engenharia da computação. E aí fui o segundo a ficar de fora. E eu não entendia, pô, estudei o ano todo em cursinho, e vida de cursinho é horrível, cara. Quem já fez sabe. Aquela pressão, né, de o cara ter que passar, de ter que fazer alguma coisa. No ensino médio já é um pouco complicado, mas no cursinho acho que fica maior ainda a complicação, porque você tá ali só pra isso, digamos assim, né? E aí a família também, pressão, é complicado. E aí tá, mas estudei mais um ano, e aí nesse meio tempo eu acabei conhecendo um amigo meu que fazia relações internacionais lá, que é o Ramon. Sim. Só que lá a universidade é privada, né? E aí tá, eu conheci o Ramon, e aí a partir daí eu falei, pô, que legal, estuda tudo que eu sempre gostei de estudar no ensino médio, que era história, geografia, geopolítica, questões de guerras, né? Sim, e ele me apresentou também a profissão de diplomacia. Pô, tu pode fazer isso aqui. Aí trouxe um edital do Instituto Rio Branco sobre o concurso. E aí pronto, naquele momento ali conversando com o Ramon, eu falei, pô, quero fazer isso. Sim. E aí eu comecei a pesquisar as universidades que tinham curso, em Belém não tinha nenhuma. Só tinha essa que era privada, era muito cara, não tinha condição, né, de bancar aquele curso. E aí no outro ano eu fiz o Enem e consegui a nota pra vir pra cá, né, pra Livramento. Tinha três possibilidades. Tinha ir pra Federal Rural do Rio de Janeiro, Pelotas ou aqui. E aí aqui eu decidi optar por Livramento, pela questão tanto da fronteira, né, uma primeira experiência internacional, isso me chamava atenção, mas a universidade também dizia que dava bolsas pra quem era de fora. Sim, tem moradia também. E aí casou, né, Sim. e aí eu optei vir pra cá. Você considera ter vindo pra Livramento uma das melhores escolhas da sua vida? Pô, cara, considero. Sabe, todos os dias assim eu sempre pensei, pô, eu tô num local onde eu deveria estar em qualquer outro lugar do mundo. Sim. Fui muito bem recebido aqui, eu me sinto em casa. Inclusive, assim, às vezes eu ando na rua e as pessoas começam a falar, quase gol. E as pessoas começam a falar, pai, o Rafael tá passando ali. Eu falo, cara, se eu for andar na minha cidade, que eu sou do interior do Pará, eu sou mais um lá, ninguém me conhece, sabe? E aqui eu acabei ficando muito popular, pela questão também depois da vinda dos pastéis, ter que estudar. Isso, pô, eu me sinto muito em casa. Eu me considero que eu sou mais daqui do que lá da minha cidade de origem. Sim. E
a diplomacia, depois de ter estudado aí, ainda vai se formar agora já? É o que você deseja? Pô, a diplomacia ainda é um instrumental legal, eu gosto da diplomacia, mas uma coisa que eu tenho muito dentro de mim, assim, que eu fui descobrindo também, estudando pro próprio concurso, Sim. né, é que a diplomacia, ela é um instrumental, e o diplomata, ele não tem muita autonomia de pensar políticas, Sim. de transformação. E eu tenho muito em mim de querer ajudar a mudar realidades. E então a diplomacia cada vez tem ficado mais longe nesse sentido. Eu acho que a diplomacia não é o instrumental que eu quero realmente usar. Sim. Então eu quero mais ter contato com a comunidade, com a população. Então os próximos 2 anos, que eu quero sim continuar estudando, mas eu não tenho certeza se é isso, diplomacia, eu quero ajudar a transformar a realidade de Livramento. E inclusive agora criei uma escolinha de futebol, né, que trabalha com crianças, é uma escolinha totalmente grátis, mas não é só futebol, é também dar assessoria para crianças com dificuldade na educação, dificuldade em alguma matéria, dificuldades em ler. Sim. Então, a escolinha de futebol começou junto com o projeto Felizes os que Leem, que é um projeto de auxílio a crianças que também não sabem ler, que têm dificuldade de interpretação de texto. Interessante. Então, é onde eu comecei, já tinha uma experiência, né, com futebol, e ao mesmo tempo com educação também, que é algo que eu gosto. E, Rafa, eu lembro uma vez a gente estava numa palestra onde veio uma diplomata na nossa faculdade e você perguntou se tinha o racismo até hoje no sentido do negro ter menos oportunidades. E você vê a perspectiva de melhora pro negro no Brasil, ou você acha que esse racismo disfarçado é um dos grandes problemas pra gente? Porque a gente não tem um racismo tão escancarado como o americano, a gente pode dizer assim, mas ainda é muito problemático. E tem alguma perspectiva de melhora ou o brasileiro vai continuar disfarçando e... não sei. Cara, só vou tentar fazer esse gol aqui. quase consegui. Cara, é um tema que eu sempre gosto de discutir, é uma coisa que me incomodou por muito tempo, mas eu aprendi a lidar com a questão do racismo. Já sofri muitas vezes racismo velado, que eu costumo dizer, né? E assim, realmente, eu escrevo um pouco sobre isso no livro também, que para aprender a vender pastéis na rua eu tive que aprender um pouco do racismo, até conta a minha experiência, que quando eu era criança, eu tinha um colega meu que eram colegas de escola, o pai dele tinha uma loja, e um dia ele me chamou para vender um produto na rua, assim. Ele tinha já aquela questão de venda, né? Eu fui, e foi uma experiência muito boa. Só que quando eu cheguei em casa, eu fui contar pra minha mãe, e a minha mãe falou, falei, mãe, eu consegui vender hoje, meu primeiro trabalho. Eu vendi na rua e tal, vendi laranjinha na rua, foi muito bem, vendi tudo. Aí minha mãe, ela falou, mas olha só como tu passou o dia todo na rua, tu tá mais preto. Você tá entendendo? Sim. E por quê? Porque minha mãe também ela é negra e ela sofreu muito preconceito na juventude dela. Então ela tinha com ela que uma forma de me autopreservar daquilo que ela sofreu na infância era me evitando de ser preto. Mas não tinha como evitar de ser preto. Eu já sou negro, é cor da minha pele, mas é algo até irracional quando a gente conta, mas pra ela fazia muito sentido. Faz. Então, e faz sentido, né? E aí eu falei, então eu não posso pegar sol, porque se eu ficar mais preto, quer dizer então que eu vou ser menos aceito na sociedade. Sim. Era uma forma que ela tentava explicar. Então quando eu cheguei aqui em Livramento, depois pra vender os pastéis que eu tive que vender, eu até conto que no começo eu só vendia na sombra. Porque eu tinha medo de ficar mais preto, tava no meu subconsciente. Sim. Se eu ficar mais preto eu não vou conseguir uma gatinha, não vão me aceitar. Então eu tive que aprender a lidar com isso. Mas depois que eu entendi que isso era uma bobagem, entende? Falei, não tem nada a ver isso, não tem nem racional, de certa forma. Vou ter que enfrentar. E aí eu descobri também que existem gurias que gostam mais dos negrão mesmo. Sim. Eu falei que nada, eu vou pegar só eu e a guria que gostar de mim, ela vai gostar do jeito que eu sou. Exatamente, não é o tom da pele que vai mudar quem você é, né? E eu acho muito interessante, não sei se você conhece a história do O.J. nos Estados Unidos. Não conheço. Ele era um jogador de futebol americano, que ele foi incriminado e colocaram o sangue dele no carro e nas luvas que mataram a ex-mulher dele. Uhum. E depois descobriram que foi um policial neonazista que incriminou ele e tal. Só que ele na época do julgamento, ele afirmou que não queria ter essa justificativa de racismo pra ele ser inocentado. Porque ele era tão rico, mas tão rico que ele falava, eu não sou preto, eu sou O.J. Então, e tem até um clipe do Jay-Z agora que ele lançou, que fala a história de O.J. e ele mostra que na época da escravidão, alguns negros, alguns escravos, né, fabricando algodão, e iam pra fábrica de algodão e saía o uniforme da KKK. E aí ele tira a máscara e tá um negro embaixo, mostrando que o negro às vezes não se aceita como negro. E
É muito complicado isso, Claro. mas acho que o problema do Brasil é o velado Claro, mesmo. isso que eu tava te falando, porque assim, como é que tu vai... Eu até falo que às vezes é pior do que o norte-americano, porque lá tava na cara que existia um problema, né? É evidente que existia um problema lá. Mas aqui no Brasil a gente trata como se esse problema já foi resolvido Sim. com a questão da Lei Áurea, não foi resolvido. Foi. Porque os negros, eles não foram, de certa forma, no Brasil, né, não foram inseridos na sociedade. Esses negros, quando eles foram libertos da escravidão, do processo escravocrata, eles foram marginalizados do processo da sociedade. Aí eles foram para os guetos, depois virou favela, e ainda hoje os negros, eles não fazem parte do processo. Né? Quantos diplomatas negros nós temos? São poucos. Nós temos poucos diplomatas negros. Quantos candidatos a presidentes negros nós já tivemos no Brasil? É o que eu sempre me pergunto. Entende? Como é que isso vai mudar? Então, é claro, não é só um negro chegando lá, não é só um negro se dando bem. Sim. Porque às vezes as pessoas usam isso de exemplo. Tá, mas aquele cara se deu bem, ele era negro. Não. Mas a maioria da sociedade, ela não está inserida. Eu conversei com o Flávio esses dias e ele estava dizendo que o problema do Brasil é que casos como, por exemplo, políticos que não são corruptos, ou um Joaquim Barbosa, que é um negro que chegou lá em cima, é exceção. É exceção. Não deveria ser exceção. Num país onde mais da metade da população é negra, um negro chegar no topo não deveria ser exceção. Exatamente. Eu não estou discutindo o mérito da inteligência de um branco ou de um negro, mas as oportunidades abrem muito menos pra gente. Sim. Então acho que a pergunta inicial que você fez, se há um futuro, né, promissor que a gente mostra, eu acho que se a gente tratar com mais seriedade o processo, entender que existe sim o racismo no Brasil. Sim. Porque ele não foi resolvido ainda, e que tá, claro, não é só políticas públicas, que também entra aquela questão já no debate das cotas. Tá, mas a gente fez as cotas, mas e as cotas são... Eu entrei pelas cotas, cara. Também. Eu entrei pelas cotas, eu tenho orgulho de falar disso, mas ao mesmo tempo eu falo que as cotas não foram suficientes. As cotas, pelas cotas, elas não são suficientes. Porque ao mesmo tempo que eu entrei na universidade, as cotas elas não me dão as condições necessárias para ter acesso ao conhecimento. Sim. Né? Então eu entrei na universidade e a cota ela não me deu as condições de ter acesso ao conhecimento, mas claro, ela me colocou no ambiente. Né? Então sim, precisa de uma política séria, uma política social, de inserir essa população, mas ao mesmo tempo dando condição dela se emancipar. Não é um problema fácil, e não virar com soluções fáceis, né? Mas a gente precisa começar levando a sério e aplicar. Passando para um tema menos complicado, digamos assim. Tu acha que a NBB no Brasil um dia vai chegar num patamar próximo da NBA, ou você acha que até a falta de administração brasileira em vários aspectos demonstra que a gente nunca vai chegar naquele patamar? Pô, cara, eu até falei pra ti, acho que uma vez, eu não entendo muito de basquete, Sim. assim, mas eu gosto de acompanhar, eu gosto de esporte, eu sou apaixonado por esporte, então onde tem um jogo, assim, é algo do esporte que eu tô assistindo. E onde eu tava assistindo algo do esporte, ligado ao esporte, ao basquete, e eu vi uma entrevista com o Oscar, e ele falou da época que ele jogava basquete, que ele quase foi pra NBA, Sim. mas não foi, porque se ele tivesse ido, ele não poderia mais jogar pela seleção brasileira. Sim. Então e coisas assim que não fazem sentido, pô... Como assim ele não foi, porque senão... Aí vai sair o gol! Quase. Tá difícil de sair gol aqui, Tá galera. difícil. Pô, então é questões como essa, que parece que faz muito tempo, mas falta sim uma percepção mais administrativa do basquete, né, do Brasil. Claro, não é um esporte popular também, né? O futebol é disparado ainda, continua sendo. Mas, tipo, eu não tive chance de jogar basquete na minha infância. Eu até falei contigo uma vez, né? Quando eu era criança, assim, eu só jogava futebol, era só futebol. Eu não sei se isso mudou, né? Eu não tô por dentro, assim, se já existe a possibilidade das crianças terem acesso. Acho que canais como a ESPN e o próprio Sport TV, que é um pouco mais popular que a ESPN, foi o que mostrou que tem audiência. Então o pessoal quer assistir, mas vamos supor, eu comecei a jogar bola vendo... O cara não era tão bom, mas tá... Vendo o Luizão, que jogou no São Paulo, da Libertadores. Fazia gol. Eu vi o Luizão e falei, meu, esse cara joga demais. Eu, São Paulino, eu falei, meu, Libertadores é por causa dele. Sim. Eu vou começar a jogar bola por causa dele. E hoje a criançada vê Neymar, vê Messi e fala, não, eu quero jogar pra ser parecido, pra ser assim, entendeu? Sim. E no basquete a gente vê isso, eu vejo um LeBron James, um Kevin Durant e falo, nossa, eu quero jogar por causa dele. Mas aí você chega numa quadra, tem 10 guri querendo jogar igual o Neymar e só ele querendo jogar basquete. Sim. Entendeu? É cultural. Mas eu acho que tá crescendo, acho que vai crescer aos poucos. Não é impossível, até a questão do videogame, né? Sim. Eu acho que ajuda também a estar jogando. Na minha infância eu só jogava futebol também, eu sou do tempo do Super Nintendo.
né? Superstar Soccer. E agora eu já vejo que a gurizada já joga também jogo de basquete. Sim. Né? Então isso vai dilatando um pouco, né? A percepção que há outras possibilidades. E conheci uns adolescentes também que fazem parte da igreja que eu frequento, e eles jogam basquete, jogam um joguinho no celular de basquete. Sim. Isso já é uma mudança. No meu tempo era só jogo de futebol também, era só futebol. Vamos, prorrogação. Mas é bem isso mesmo. E continuando nesse assunto do esporte, tu acha que as Olimpíadas, a Copa no Brasil, foi mais vantajoso para a população, ou foi só mais uma manobra do governo de roubar e gerar elefantes brancos e a gente não tem um legado que tanto foi dito que teria e não foi mantido? A gente tem casos tipo da Odebrecht, que está envolvida na Lava Jato, e é uma vergonha, eu acho, para nós brasileiros estar acontecendo isso num evento que era para ter sido bom. Na verdade só foi para mostrar que a corrupção ainda existe, mas tu acha que num saldo geral foi bom ter as Olimpíadas, ou o brasileiro não estava tão empolgado assim? Acho que foi só mais um evento que não foi para eles, foi pro gringo vir e ficar num hotel 5 estrelas na Barra da Tijuca e aproveitar, e eu continuo trabalhando. Claro, cara, como torcedor é um sonho, cara. Eu fiquei muito feliz, né, como brasileiro, torcedor da seleção brasileira, uma Copa do Mundo no Brasil. Por mais que eu não tive a oportunidade de ir, mas assistir pela televisão, ver a torcida cantar o hino, tudo aquilo, pô, isso é qualquer um. Pô, eu fiquei feliz de ver a Copa do Mundo no Brasil. Mas a questão é que existe uma outra coisa que tava junto, que não faz parte do esporte, faz parte da cultura brasileira, né? Tem que se dizer também que a corrupção não é de hoje, né? A corrupção é um problema endêmico que vem há anos e há séculos no Brasil. A própria construção de independência do Brasil, a gente sabe como o Brasil ficou independente, se vendendo, comprando políticos. Então isso não é um problema só, né, de agora. Isso não quer dizer também que não deva ser fortes as críticas ao grupo que estava no poder, que era o PT. Mas a gente também não só pode colocar a culpa nesse grupo que estava no poder, né? Que são coisas separadas. É claro que não houve a administração necessária, é difícil. A sociedade em si, nós não temos muita cultura do processo de estar próximo, de estar vendo realmente o que está fazendo com os recursos, né? De estar gerenciando ali do próximo, fiscalizando. A gente não tem isso ainda na nossa sociedade. A gente volta nas pessoas, né, nos políticos, e a gente também questiona, mas a gente não está próximo, né? A gente, é que ele resolva para lá. Sim. Então eu acho que são problemas diferentes. Eu acho que a Copa do Mundo, sim, pessoas ganharam com a Copa do Mundo aqui no Brasil. Houve empresários que ganharam, e não só os grandes empresários, o pessoal da hotelaria, o pessoal da gastronomia. Não, eu trabalhava no turismo na época e assim, eu tinha um ganho de 500% comparado com outros tempos, assim, era algo absurdo. Mas a gente via assim que... Porque na verdade o que eu sentia assim, trabalhando na Copa e na Olimpíada, era que o mundo esperava muito mais do Brasil do que o próprio brasileiro. Eu ainda acho que até hoje, que o Brasil, infelizmente, ainda é o país do futuro, mas o presente nunca se transforma nesse futuro, entende o que eu tô querendo dizer? Tipo, vai ser sempre um país com potencial, com minerais, com diversos recursos, com população muito inteligente. Tanto é que o Brasil ganha diversos prêmios em academias de ciência e nesse sentido, mas a gente não vai pra frente. Claro. E vocês já fizeram a cadeira de formação, né, econômica do Brasil, FEB, e a gente... Falar nisso, lembrando na hora do Furtado, né? O Furtado, ele tem aquele livro, né, o grande, que é O Longo Amanhecer, tem um documentário que fala sobre as teorias dele, tipo, porque o Brasil nunca deu certo, né? O Brasil tem tudo para dar certo, tem tudo que você falou, essa riqueza mineral, mas ao mesmo tempo, pô, alguma coisa parece que nos puxa o tapete, né? E acaba não dando certo. Ai, quase. Será que não é o próprio brasileiro, Rafa? Também é o próprio brasileiro. Acho que tem uma culpa, assim, a questão da sociedade. Tem uma culpa também das antigas lideranças. E aí eu gosto muito de um filósofo que ele discute a política, que ele acha assim, ó, que os problemas de hoje, das lideranças de hoje, não são só responsabilidade delas, são problema também das lideranças do passado. Sim. E tipo, as lideranças do passado não deixaram um legado de formar lideranças para o futuro. Entende? Quando você fala, por exemplo, vamos discutir hoje o problema do PT. O PT foi um problema, é um problema à esquerda hoje, virou uma ditadura do proletariado. Tá, mas onde é que surge o PT? Surge no regime militar. Sim. Né? O regime militar, da forma que tratou, que foi, né, duro, ele gerou isso. Aí os problemas do futuro. Os problemas do futuro, eles estão sendo gerados agora. Sim. E se vir uma extrema-direita agora, que não negocia, por que vai entrar a extrema-direita? Porque deu espaço.
Então a sociedade, eu acredito um pouco nisso, entende? Sim. Quando a gente tá pensando no presente e não quer gerenciar e despertar uma nova geração de líderes pro futuro, de formar essas pessoas, a gente vai ser parte também dos problemas do futuro. Então, é mais ou menos isso. Acho que diante das perspectivas acaba nascendo problemas junto e a gente acaba cultivando mais problemas do que as esperanças de um futuro melhor, e a gente acaba se escorando nisso. Acho que é complicado. Mas assim, ao mesmo tempo eu sou muito otimista, cara. Eu sou crítico, assim, eu tenho uma visão crítica do sistema e sempre eu gosto de agradecer à universidade. Eu acho que muito do meu pensamento crítico foi construído dentro da universidade, né, das leituras críticas e teóricas. Mas ao mesmo tempo, eu também sou crítico pela bolha que às vezes a universidade se torna. Sim. A universidade ela tem tudo para fazer uma revolução prática, mas às vezes ela se isola muito. E já vai ser pênalti agora, pessoal. Mas ao mesmo tempo eu sou muito... Eu sou muito otimista, cara. Eu acredito que existem mais pessoas do bem do que pessoas do mal. E que essas pessoas precisam sair, entende, do seu estado de stand-by. Sim. Elas precisam sair. O Martin Luther King tem até uma frase que eu gosto muito, que ele fala que o problema... Peguei. Tem que pegar mais outro. Que ele não se preocupava... Ele não se preocupava com o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então eu acho que tem muito... Peguei! Passei jogo! Vamos virar. O problema é a maioria silenciosa, cara. Sim. A maioria silenciosa... Pegou! A maioria acabou? Não, né? Não. A maioria silenciosa precisa sair do stand-by. Pegou, acabou. Não, tem que pegar. A maioria silenciosa precisa sair do stand-by. Existem mais pessoas do bem do que pessoas do mal. Mas essas pessoas, elas têm que sair. E eu tento levar um pouco a minha vida nisso. Acabou. Pessoal, não deu, perdi. Ganhamos, agora vamos seguir aqui. Uma curiosidade a minha, assim. Pergunta, cara. Como começou a história dos pastéis? Uma receita que veio de casa? Pode ir. Já te retorno aí, Gildo. Sim. Tá ok, aviso sim. Abraço. Tá. Não, ainda não. Tchau. Como começou a história dos pastéis? Isso, como começou a história dos pastéis? É uma receita que veio lá da sua casa, você descobriu aqui, como foi? Galera, segura essa aí, vocês vão saber muita coisa disso no livro, eu vou dar só a introdução, né? Senão a galera não vai comprar o livro. R$25 nesse mês, o livro tá maravilhoso, tá ótimo. Cara, a receita dos pastéis, na verdade não fui eu que criei os pastéis, né? Foi, como eu te falei, que eu vim pra cá pensando nas bolsas, de ganhar as bolsas. Sim. Mas quando eu cheguei aqui eu percebi que eu não me enquadrava no perfil para concorrer às bolsas. Uhum. Naquele momento o teto do edital dizia que tinha que ser um salário mínimo para concorrer às bolsas per capita, de renda per capita, né? Uhum. E a minha família ficava com um salário mínimo e meio. Uhum. Então eu não consegui pegar as bolsas e todo aquele planejamento que eu tinha feito de, vim pra cá para ganhar as bolsas, ficar estudando para ser diplomata, naquele momento parecia que ia ruir. Né? Mas aí eu conheci o pessoal que já tinha uma empresa familiar, né? Que eles já vendiam pastéis. Conheci na mesma igreja que eu frequento, são pessoal lá da igreja. E aí eles falaram, tu pode vender pastel com a gente, cara, e tu pode descolar uma grana aí. Só que de inicial, assim, eu tinha muito preconceito também, entende? Eu falei, mas vender pastéis, cara... Porque a ideia que eu tinha é, eu tô entrando na faculdade, parecia que eu tava subindo de nível, né? E vender pastéis pra mim, naquele momento, parecia que era regredir. Infelizmente, existe muito isso na sociedade, a gente desprestigiar algumas funções, né, algumas profissões. E eu existia muito desse preconceito de mim mesmo. Sim. Então a minha primeira resposta foi negativa quando eles me convidaram. E aí, mas depois a coisa foi apertando e tal, eu falei, vou ter que fazer alguma coisa. E eu comecei vendendo, eu nem vendia no início, eu só ajudava eles levando um carrinho que eles tinham assim, um expositor e tal. Eu até me lembro que às vezes eu vendia na Sarandi com eles, com a esposa dele, desse senhor. E quando passava algum professor, algum colega da universidade, eu me escondia. Que eles não me vejam aqui e tal. Porque eu tinha preconceito. Mas depois eu fui vendo o processo, eu falei, não tem nada a ver, cara. No dia a dia eu fui aprendendo, eu fui vendo, é legal, tô ganhando meu dinheiro. O dinheiro dos pastéis me ajudaram a comprar todos esses livros que vocês estão vendo aí. Ajudaram na minha formação, de manter aqui.
né, de pagar o aluguel, tudo foi a partir dos pastéis, né? Então até hoje eu sou grato, né, pelo pessoal a família, né, que é dona da empresa, essa empresa familiar que investiu, que me deu essa força. Eu aprendi muito, aprendi também a lidar com o público, né? Porque na rua também, pô, na intempérie, né, chuva, sol, eu me fortaleci muito como ser humano também. De ver a fronteira de uma outra forma, sabe? Sim. Como vendedor, às vezes na sala de aula tu vê uma fronteira de uma forma. Mas no dia a dia, tu contato com as pessoas, tu vê outros problemas, pô, isso aqui poderia fazer alguma coisa aqui. Sim. Então eu me construí também muito no dia a dia, assim, como vendedor. Pô, Rafa, foi um prazerzaço. Pô, o prazer foi meu, cara. Eu tenho mais um quadro, mas por conta do tempo eu vou te falar, chama um ou outro, eu vou te falar duas coisas, você escolhe uma ou outra. Tá. Por quê? E depois uma nota de 0 a 10 pra uma personalidade. Tá, beleza. Uma pergunta simples assim, Malcolm X ou Luther King? Luther King. Luther King, por quê? Cara, é um pacifista, né? O Malcolm X, principalmente no início, ele tinha muito a ideia da questão de gerar uma transformação com a resistência mais armada, né? E ele tinha também as razões dele, né? A comunidade negra lá sofreu muito, né, cara? Não tem como também só criticar o Malcolm X. Mas o Martin Luther King, ele tinha a ideia do pacifismo, eu tenho muito forte isso comigo. Eu até falo que eu nunca briguei na vida. Sim. Tipo assim, eu sempre fui aquela criança muito raquítica, magrinha, né, franzina. E desde criança, assim, eu entendi que se eu fosse ter uma briga, eu ia apanhar. Sim. Eu ia ser aquele que ia apanhar. Então isso foi construindo na minha forma de ver o mundo, de sempre ver, pô, vamos tentar resolver negociando. Sim. Então quando eu conheci a literatura do Martin Luther King, a forma pacifista dele, a percepção dele também a partir do cristianismo, né, de ver o outro indivíduo de uma forma de tu poder recuperar o outro. E a não violência, ele sempre fala que é isso, a não violência é uma forma de tu não querer destruir o outro, mas tu vê o outro como uma forma de tu poder transformar o outro. Sim. E a violência é sempre uma opção de tu vencer destruindo o outro. E a não violência não, eu posso vencer trazendo o outro pra esse lado. E trazer um processo de construção, né? Construção. Com o outro, porque o sonho dele não era em nenhum momento deixar o negro acima do branco, mas sim ter uma equidade ali. Então... vou te falar uma pessoa assim, que me dá uma nota, dizem que tu é parecido com ele, Barack Obama, de 0 a 10. Cara, eu dou 10 pro Barack Obama, 10. cara. Dou 10, assim... Eu fui conhecendo o Barack Obama no início, né? Inclusive meu apelido, quando eu cheguei, lá, aqueles apelidos ali, quando o cara vira bicho, foi Obama. E tinha um lá também que me chamava de Alexandre Pires. Então misturaram, era Obama Pires. Mas depois ficou mais Obama. E foi um apelido que eu gostei, cara, porque... Pô, logo quando surgiu o Obama, o primeiro negro, né, presidente dos Estados Unidos, era aquele sentimento de esperança. E a gente sabe que não é fácil ser presidente em lugar nenhum, ainda mais nos Estados Unidos, sendo negro, não é fácil mesmo, há muitas pressões, há muito lobismo nos Estados Unidos, né. E eu acho que ele foi um bom presidente, claro, é claro que não foi perfeito, mas eu vejo o Obama como um grande homem, assim, que é legal. E que nota você daria pra essa entrevista? Pô, cara, de quanto? 0 a 10? Pô, dou 10 também. Eu gosto de dar as melhores notas, acho que a gente deu tudo, eu me dei tudo de mim aqui, vocês também aí, agradecer. E se eu puder de alguma forma com essa entrevista, né, eu sempre falo, inspirar outros jovens e outras pessoas a irem atrás de seus sonhos. Né, e essa é a ideia do livro também, que cada sonho é uma forma de também ajudar o teu entorno, né? Quando um sonhador ele realiza um sonho dele, não é só ele que ganha, mas o entorno dele ganha, a comunidade ganha. E essa é a ideia, então eu fico feliz, dou nota 10. Obrigado. Câmera é sua para divulgar o seu livro, os seus projetos, fica à vontade. Cara, é isso, tô com um livro aí, chama Financiando Sonho, Aprendendo com os Vencedores. A ideia, como eu acabei de falar, é que outras pessoas realizam seus sonhos. E o livro também ele vem para financiar uma nova etapa da minha vida, né, seja de preparação para o Itamaraty, mas também de poder financiar vários projetos sociais que eu quero desenvolver em Santana do Livramento. Espero ficar mais um pouco de tempo aqui. E que vocês possam comprar, eu acho que o livro vai fazer bem para a juventude, para adolescentes que não sabem o que fazer, não sabem como começar, sabem o que fazer, mas não sabem como ter as estratégias de organizar o seu tempo, de se cercar de pessoas certas. E fica a ideia aí, podem me procurar pelo Facebook, né, ou na minha página rafaeldecastro.org, e é um preço acessível, eu conto com vocês. Então pessoal, esse foi o Rafa, muito obrigado Rafa mais uma vez. Se vocês gostaram, cliquem em curtir aqui do lado, se inscrevam no canal que a gente vai ter muitas novidades por aí. E comentários, críticas, a gente tá sempre aberto a elas. Só comentar aqui embaixo, gente. Valeu, até a próxima. Eu quero ver ser visto, querer ser quisto, sem culpa cristã, no amor de Jesus Cristo. Quero a geladeira cheia, expressar-me por inteiro, às vezes mais...